Olá a todos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar sobre o filme O Astronauta, filme lançado recentemente pela Netflix e dirigido pelo John Hanke e protagonizado pelo grandíssimo Adam Sandler. E primeiramente, preciso avisar já que eu gostei do filme, acho que é um filme bem legal e se você quiser sentir vontade, eu não vou me esforçar para não dar nenhum spoiler. Então se quiser depois desse vídeo ir assistir, fique à vontade, acho que você vai gostar. Gostei muito da atuação, tanto do Adam Sandler, que pra mim sempre foi impecável. A gente vê em produtos passados o quão bom ele é em produtos dramáticos, como por exemplo o próprio Joias Brutas, onde é impecável, e aqui ele volta novamente, só que eu vou falar disso depois. Carey Mulligan também entrega demais no papel dela como Lenka, a esposa do nosso protagonista, e também gosto muito, apesar deles não terem muito palco dentro da trama, os dois personagens secundários, coadjuvantes, que são a comissária e o Petri, que entregam muito bem o que eles precisam entregar, apesar de alguns relances do roteiro. E fala também dos efeitos visuais, que na minha concepção estão impecáveis. Eu gostei muito da integração, tanto da aranha, que é um ser muito bem construído digitalmente, e também das questões do espaço, principalmente aquela névoa, que temos aquela névoa roxa. Gostei muito de como eles aplicaram esses efeitos. Acho que é a primeira vez que eu vejo o Adam Sandler em um universo tão viajado, tão ficcional quanto o do filme do Astronauta. A história gira em torno do astronauta Jacob, que está em uma missão espacial para investigar uma névoa que apareceu de repente no sistema solar. Porém, ele enfrenta problemas introspectivos com o fato de seu casamento com Lenka, interpretada por Carey Mulligan, estar bem conturbado. E vale ressaltar que ela está grávida, o que agrava ainda mais os seus conflitos internos. O filme é simples, ele possui uma narrativa simples, problemas simples e uma resolução simples. E isso não é algo ruim, é apenas uma decisão que o diretor tomou para que pudesse alcançar um público maior. Pelo menos é o que eu conseguiria entender pensando dessa forma. O problema é que ao tomar essa decisão, ele acaba não se aprofundando nos temas que ele mesmo aborda e faz parecer com que ele lança umas perguntas para que nós mesmos respondemos dentro do nosso consciente, como se não tivesse uma resposta certa, o que, ao meu ver, faz sentido, só que o restante do filme não condiz com isso. Isso abre margem para o maior problema que eu vejo dentro desse longa, que são as duplas interpretações de cada elemento dentro do filme, sobre o papel de cada personagem dentro desse universo, sobre as críticas que ele começa a fazer e não vão a lugar nenhum, ou até mesmo as metáforas que carregam a ideia inicial do filme, como por exemplo a relação do Jacob e a aranha. E também essa grande viagem espacial, que não passa de uma grande alusão ao sentimento de solidão do personagem, só que com o decorrer da história vai tropeçando em algumas coisas que acontecem no roteiro e que não são apresentadas de uma maneira interessante ou que faça sentido, que tenha coesão. Agora voltando para os personagens da trama. E o que eu acho que, na minha opinião, é o personagem mais bem construído dentro desse filme é a Lenka, esposa de Jacob. E por que disso? Bom, tanto o personagem da comissária e do Peter, eles não são nem um pouco bem explorados dentro da trama, eles só apenas estão lá, não chegam a ser discutidos o envolvimento deles com a missão e a real vontade deles dentro daquilo. Isso não é explorado em momento nenhum do filme. Eu acho que foi uma coisa boa jogada fora, que eu acho que teria muito potencial esses dois personagens dentro da trama. E o Jacob, o nosso protagonista, ele sofre de alguns problemas vindos do roteiro, porque ao mesmo tempo que eles constroem uma narrativa onde ele é um cara incrível, que é o centro dessa missão, que é perfeito pra isso, que tinha que ser ele, ao mesmo tempo eles constroem um Zé Ninguém que não faria tanta diferença se fosse outro no lugar, até porque ele só segue ordens do centro de comando, arruma algumas coisas seguindo o tutorial, e tudo que ele precisa fazer dentro da nave, ele precisa de permissão e fazer uma merchandising. O que eu acho que é um ótimo ponto, uma ótima discussão dentro do filme, só que, como eu disse anteriormente, não é nem um pouco explorada, né? Não vai pra frente. Essa questão de uma empresa grande que está indo pro espaço desvendar alguns mistérios, um estudo de pesquisa de ciência, precisa se forçar a falar de produtos durante a sua missão para que ela pudesse se manter financeiramente. É uma discussão muito legal que faz muito sentido no contexto que vivemos hoje, só que não vai para lugar nenhum e parece que é apenas uma maneira da Netflix varrer o chão do piso. Em seguida temos a Aranha, que pra mim era pra ser o marco desse filme,
até porque toda a divulgação deles foi em torno dela, da imagem dela. Eu gosto muito dela visualmente, acho que construíram muito bem a integração dela dentro das cenas, é muito bem aplicada. O problema em si tá na construção do próprio personagem, o que eu acho que foi um pouco raso. Um ser que veio do infinito, que não sabe, sei lá, há quanto tempo existe, está vagando perdidamente do espaço e encontra uma nave de um humano. Por nenhum motivo aparente, ele simpatiza com esse humano. Ele tem poderes psíquicos, consegue viajar durante as memórias de alguém, e com essa habilidade ela simpatiza com o nosso protagonista e resolve ajudá-la. O que a primeiro modo é interessante, só que quando você vai analisar profundamente não faz sentido nenhum, e eles não se esforçam em nenhum momento para explorar isso, a responder essas questões. É claro que o filme de vez em quando ele responde algumas questões, só que elas são muito superficiais, como de onde ela veio, ou quanto tempo ela existe, ou o que ela faz ali. Poderia ter usado de uma maneira muito mais interessante, só que, como eu disse, não vai pra lugar nenhum. Ela é cheia de frases e textos que até que são legalzinhos e interessantes de ouvir, só que não tem um peso narrativo tão forte. São apenas palavras soltas, como se ela fosse um chat GPT que aprendeu por aí algumas palavras e você apenas pediu: me fale uma frase de efeito. Pelo menos foi isso que eu senti ao ouvir todas as frases dela. E por fim, falando sobre a Lenka, e o porquê de eu achar que ela é a personagem mais bem construída dentro dessa narrativa. Ela é a personagem que faz o filme começar a andar pra frente, começar a ir pro lugar pra onde ele se propõe a ir, e de uma maneira muito palpável. Porque eu digo isso porque faz muito sentido. As motivações dela e o porquê dela tá fazendo o que ela tá fazendo. É claro que alguns pontos poderiam ter sido feitos de outra maneira. Eles entregam uma resolução pro personagem dela muito simples. Poderia ter um desenvolvimento muito mais interessante com a narrativa inteira em si. Porque a construção dela é legal, só que o fim parece que precisava acompanhar o fim do astronauta, então eles tiveram que só igualar tudo no mesmo nível. Bom, e por fim, apesar de todas essas críticas que eu fiz ao filme, eu ainda gosto muito dele. Ele traz alguns assuntos muito interessantes para conversarmos, só que ele em si mesmo, ele não consegue concluir eles de maneira eficaz. Ele é um bom filme, só que ele se propõe a entregar muito mais do que ele realmente conseguiu. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou!